Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Várias pessoas que perguntaram aqui sobre o que vocês acharam do comentário do pastor Kleber Lucas sobre o louvor Alvo Mais Que a Neve. Precisava dar o contexto também, porque eu, por exemplo, não conhecia esse louvor. Fala sobre o quê? Esse cântico fala: seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que na cruz por nós ele verteu. Aí o refrão diz: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvos que a neve serei. Eu quero dizer que isso não deve ter sido uma coisa que ele soltou propriamente. O que aconteceu? Ele pegou essa letra e falou que ela era... Ele disse que essa letra tinha vamos dizer assim, um viés de racismo. Foi um erro. Como se um erro que ele cometeu. Fosse do bem e não ser alvo fosse do mal. Não, como se ele falou o seguinte: ó, quer dizer que então se eu aceitar Jesus eu vou ficar branco na minha alma. Não tem nada a ver, porque aí eu mostrei que esse texto, na verdade, é bíblico. Essa metáfora está tanto no Salmo 51, quando Davi está confessando o seu pecado, né, por ter adulterado com Betseba e tal, quanto em Isaías 1,18. Eu vou até ler aqui para vocês Isaías 1,18, porque aí dá para você explicar melhor. É muito melhor, né, quando a gente lê na palavra. Isaías 1,18 diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Escarlata é vermelho, tá? Você assistiu aquele filme, a letra escarlate? Era uma letra vermelha para mulher adulta. Lindo aquele filme, né? Eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então, na verdade, a metáfora de o alvo mais que a neve é uma metáfora em que Deus diz assim: olha, vamos pegar a questão do carmesim. Era uma tinta vermelha que tingia a lã branca. Então, Deus está dizendo assim: do mesmo jeito que o carmesim tinge a lã branca, o pecado, ele mancha a pureza da pessoa. Então, não tem absolutamente nada a ver com a questão branco e negros. Agora, eu até não tenho certeza, não conversei com ele, se ele tinha consciência de que este texto estava na Bíblia. Tá? A segunda questão que eu quero colocar aqui é que não dá para você não discutir a questão do racismo. Já é um outro assunto, né? Então, assim, eu tenho até um pastor na nossa igreja, que ele é cantor, é um baita de um cantor, e ele é negro. Ele diz assim: é uma pena que ele tenha colocado dessa forma, porque a gente deixa de discutir de maneira séria a questão do racismo. Banaliza, então, né? Quem sou eu para julgar o Kleber, as coisas pelas quais ele está passando nessa questão? Assim como muitos negros passaram por muitas coisas. Essa pessoa que eu conheço, ele disse que um dia ele estava vindo para ensaiar na igreja e ligou dizendo: vou ter que chegar tarde. Ele passou no pedágio, a polícia parou, fez ele tirar toda a roupa. Você não vê fazendo isso com o branco. Isso é racismo. Então existe racismo. É claro que existe racismo. Então a igreja às vezes deixa de discutir essa questão. E muitos dos nossos irmãos passam por isso. Eu tenho um grande amigo, né? O Joel, provavelmente ele vai assistir, ele tem 3 filhos. E, na verdade, 4 filhos. Os 2 primeiros são adotados. E um deles é negro. E ele falou para mim, muitas vezes eu tinha que me segurar para não sair na mão. Quando eu ia, por exemplo, numa loja,
uma loja chique, os vendedores vinham atender meus filhos brancos e não atendiam o meu filho negro. Fazia diferença. Uma vez, eles estavam numa praia e uma mulher chegou assim, falou assim, seu filho é adotado? Perguntando para ela, né? Porque era claro, eles são brancos e o menino é negro. Ela falou assim, não, é que eu tenho um filho com cada homem. Falou só de raiva. De raiva. É. Por quê? Porque ela falou, ó, é odiento. É horrível. Então, só alguém que tem uma experiência assim vai sentir na dor, vai sentir na pele o que é o racismo. Sim. Então, eu acredito... E a mesma coisa vale para a homossexualidade. Para qualquer coisa, para o mesma feminismo, coisa para vale todas para o essas machismo, áreas as que mulheres a igreja que sofrem nunca machismo. falava sobre o assunto. Então, assim, eu jamais vou julgar o coração do Kleber, não vou, até porque eu sempre gostei dele, admirei, amava as músicas dele, amo as músicas dele. Gostaria de um dia poder conversar com ele para dizer, olha, Kleber, esse tema, e ele é um cara culto, inteligente, tem mestrado, doutorado, certamente ele está ouvindo gente muito que está questionando isso do ponto de vista mais intelectual, mais erudito. Tá vendo o amor? Talvez Você tá ele vendo o amor esteja escorrendo? expondo Tá vendo esse amor o que ele escorrendo? passou na vida dele, com certeza deve ter passado. Agora, a colocação dele foi errada. E depois eu vi até o Leonardo Gonçalves, que também é um outro cantor espetacular, dizendo, olha, realmente o texto é bíblico, a metáfora que Deus usou não tem nada a ver com branco e negros, mas isso não quer dizer que essa música não tenha sido feita num tempo em que havia de fato esse viés escravocrata muito grande. E aí depois eu vi alguém citando, eu pessoalmente não verifiquei, mas que o compositor dessa música, desse hino, na verdade ele lutou na época da guerra americana, né, pela libertação dos escravos, a guerra de secessão, né, do norte contra o sul, e ele era a favor do Lincoln, então portanto a favor da libertação da escravidão nos Estados Unidos. O que eu acho é o seguinte, eu não vou julgar o coração, o que eu acho é que o comentário foi muito ruim. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E essa é uma metáfora que Deus usou. Então, se Deus usou essa metáfora, quem sou eu para dizer que está errado? Sim. Ou que tem algum viés? Gente, quem criou o branco, o negro, o índio, foi Deus. Deus criou todas as raças. Então não tem melhor do que... Deus jamais usaria uma metáfora dessa para dizer que um é pior que o outro.